Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um podcast Factory Talks, né? Hoje estou recebendo dois convidados ilustres aí, vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo quem são, né? O time da Gerencialize, estamos aqui com a Camila, seja muito bem-vinda Camila, e com o Júnior, seja muito bem-vindo, ambos são gestores aí da Gerencialize, é um prazer ter vocês aqui. A gente gosta de receber bem os nossos convidados aí, nossos amigos, né? E a gente preparou aí duas são lembrancinhas aí para vocês, tá? Da Factory, para receber vocês bem, tá? É um prazer. Podem deixar embaixo, não tem problema. Prazer ter vocês aqui com a gente. E aí, se vocês puderem, até pro time, né, pro público conhecer vocês, se apresentem, por favor, um pouquinho. Pode começar. Pode começar. Bom, então, eu sou o César Júnior, sou engenheiro de software, né? E a gente vem construindo a Gerencialize a partir, né, das necessidades que a gente tem acompanhado de mercado, de clientes que a gente vem atendendo. E é isso. Legal, show de bola. Bom, eu sou a Camila, né? Trabalho na parte da Gerencialize também, né? Na parte de acompanhamentos ali de clientes, na parte de treinamentos, consultoria, né? Entendendo ali a real necessidade que os clientes têm para que a gente consiga atuar hoje onde de fato ele tem essa maior necessidade e essa dor. Legal. E hoje o tema, pessoal, é a gente falar sobre inteligência artificial. E não tínhamos como falar sobre esse tema sem trazer dois especialistas no assunto aqui, né? Legal. Pessoal, o que na opinião de vocês aí significa, né, trazer a IA, né, é a sigla, né, inteligência artificial ou AI, né, como o pessoal fala aí, mas a IA, no nosso português aqui, né, o que significa trazer essa IA para dentro dos processos de gestão de uma indústria, na opinião de vocês? Olha, eu acredito muito que é trazer agilidade, né? Trazer performance para o time. Eu gosto muito de falar que a automação e a IA, inclusive a IA vem fortalecendo muito os processos de automação, né? Enriquecendo mais e dando mais agilidade nos processos de automação. Ela não é uma ferramenta que é para substituir colaboradores ou substituir pessoas, mas aumentar, né, a performance, da precisão ali no dia a dia, na atividade do dia a dia da indústria, das empresas. Perfeito. Agilidade, isso é muito importante, né? Porque eu costumo falar para vários clientes, né, que o tempo é um negócio que a gente não passou os relógios ali, eu não consigo voltar atrás do tempo, né? Sim. Então, com certeza isso vai ajudar eu ter mais produtividade. Com certeza. Legal, bacana. E, na opinião de vocês, a IA ela também pode ajudar na previsibilidade, seja uma previsão de compra, financeiro, gestão de estoque e tudo mais? Sim, com certeza, né? Porque a IA, a gente tem modelos preditivos, né, que a gente consegue analisar histórico, né? Se a empresa tem dados, ela tem uma história, ela tem uma vida de informação ali. Então, a IA ela consegue analisar dados numa velocidade extremamente impressionante, que seria impossível para um ser humano, levaria muito tempo para analisar aqueles dados e, em cima disso, ela consegue avaliar tendências, né? Gerar indicativos, gerar insights, né? Insights, legal. Que em cima das informações daquilo ali, você pode tomar decisões melhores, né? Então, isso, a IA sendo gosto de falar que a IA, hoje, ela pode ser o seu copiloto, né? Então, ela está ali para te auxiliar. Essa questão da previsibilidade é interessante, né? Porque se a gente pensar no carro, né? Tem a corretiva, ou seja, furou o pneu, preciso lá corrigir. E tem a previsibilidade, né? A preventiva, que é assim, cada 10 mil eu sei que eu vou precisar trocar esse óleo, para que estou prevendo acontecer uma coisa. Então, ou seja, de uma forma mais leiga, é exatamente isso que a IA está fazendo. Ó. Pode acontecer, então é melhor você já se programar agora, né? Show, legal. E
na opinião de vocês, de que forma o empresário ele pode usar esses dados no dia a dia, seja no estoque, de notas fiscais, fluxo de caixa, para tomar decisões mais assertivas? Como que ele pode usar essa informação? Olha, eu acredito que, como eu falei, a IA ela pode ser o copiloto do empresário, né? Então, ele pode usar essas ferramentas como uma base de conhecimento, às vezes usando os próprios dados da empresa como essa base de conhecimento para ele ter o dado dele de uma forma mais viva. Né? Às vezes, ao invés dele estar analisando planilhas ou dados de um dashboard de um BI, por exemplo, ele pode ter no celular um assistente onde ele pode perguntar, para hoje, qual o meu nível de estoque, ou para hoje, como está a minha produção, por exemplo. Praticamente um assistente pessoal dele. Isso. Então, fantástico. E eu acho que isso vai muito de encontro em como começar a utilizar, né? Como o empresário começar a utilizar a IA, né? Eu vejo muitas vezes não tentar começar a utilizar a IA já em grandes diferenças, né? Ou colocar a utilização de IA em situações críticas ou em decisões críticas, mas se a gente começa a utilizar como uma base de conhecimento, vai aprendendo ali, como a IA vai te trazer informação, você vai aprendendo como melhorar o seu dia a dia em questões de reduzir tarefas repetitivas, que às vezes você faz o tempo inteiro, às vezes a gente não presta atenção, mas gasta alguns minutos escrevendo vários e-mails ali, que às vezes com uma instrução para um IA, você pode ter um e-mail gerado, uma informação gerada automaticamente ali para você enviar. Então, pequenas ações ao longo do dia, que às vezes a gente não nota que isso toma um tempo, mas uma assistente de IA poderia ir te ajudando nesse processo. E o empresário tem bastante tempo, né? A gente já sabe que o dia a dia é corrido. Vocês são empresários, vocês sabem bem que é bem corrido. Sim. Imagino, inclusive, agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Nós que agradecemos. É um prazer tê-los aqui. Como que fica essa questão? Qual que é a principal diferença, né? Pode ser uma ou mais, entre uma empresa que já usa a IA em algum momento ali, né? E uma integração, né? E uma outra que ainda está nos controles manuais. Eu acho que isso é uma tendência de mercado e eu acredito muito que é inevitável as empresas seguirem nessa tendência, né? Porque a gente vive hoje num mundo muito conectado e muito dinâmico. Sim. Então, quanto mais agilidade você tiver, quanto mais rápido você tiver acesso aos dados da sua empresa, né? E dados reais, dados, vamos falar, dados quentes ali, que é o dado vivo da sua empresa e não talvez um dado... Quando a gente está falando de planilhas, às vezes essas planilhas podem estar desatualizadas, Sim. podem ser mexidas e não ter uma segurança naquele dado, né? Aquela informação pode não ser fidedigna do que realmente está acontecendo ali e você acaba tomando decisão em cima de um dado que não está real time, né? Com a sua empresa. Aquela questão do papel, né? Papel de pão, né? Assim. No começo da empresa, você faz no papel de pão, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Faz 30 anos que eu faço assim, uso o papel de pão lá e deu certo. Mas eu uso o exemplo para os clientes assim, da diferença entre conhecimento e informação. Conhecimento você leva para a sua vida, é seu, pertence a você. Agora a informação não. Ela tem que pertencer à empresa, né? Sim. Porque se a informação ela pertence só a você, ou seja, só você está com o papel lá, né? Só você tem aquela planilha, só você tem aquela informação, a empresa fica refém de você. Então, se amanhã depois você saiu, você está em visita a cliente, você está fazendo outras coisas, e você levou aquela informação, já era. Só você é detentor daquela informação. E a empresa fica refém da sua informação, né?
daquilo que você cuida ali dentro da empresa, né? Eu acredito que é isso que você está dizendo, né? A IA ela faz esse papel, né, de centralizar a informação nela e também indicar para as pessoas os caminhos aí de maneira mais rápida, né? Exato. Eu gosto muito de fazer um comparativo também. É como há tempos atrás não se tinha um GPS quando você ia se deslocar, dirigir um carro. É você fazer um comparativo. Né? É você fazer um comparativo de, putz, antes para eu chegar no determinado, eu tinha que abrir um mapa, tinha que caçar quanto tempo você não levava, ou às vezes ainda acabava chegando no lugar errado que você virava errado. Normal. Tudo. E hoje você tem um São Paulo, meu amigo, sofri, hein? Exato. Então, hoje com o GPS é tudo mais simples, mais prático, mais rápido. Quanto tempo o GPS não economizou? Eu uso até dentro da cidade, vocês acreditam? Virou hábito já. E às vezes acaba, você mesmo conhecendo o caminho, você utiliza o GPS porque você tem uma visão do trânsito, né? Se você, às vezes você sabe o caminho, mas se você não sabe como o trânsito naquele trecho vai estar. E as ações automatizadas e a IA é muito nesse sentido, né? Dando o suporte para você trilhar o caminho. Às vezes você sabe o caminho que você vai, mas você tem um assistente que te dá informações valiosas e adicionais sobre esse caminho que você tá tomando a decisão de ir. Perfeito. Muito bom mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o produto, a Gerencialize na prática, né? Quais são os maiores gargalos que vocês encontram aí, ou que vocês resolvem nessa questão das automações, né? Seja o de compras, recebimento, etc. Bom, hoje um dos principais gargalos é a questão da visão da empresa, onde ela consegue visualizar tudo aquilo que está sendo faturado ali contra o CNPJ dela. Legal. Então, por mais que tenha um departamento de compras que vai fazendo ali as solicitações para os fornecedores, mas em si o departamento financeiro e fiscal, muitas das vezes, eles não conseguem ter essa visão de como está esse andamento. Esse material ele já foi faturado, não foi faturado, ele já chegou, ele não chegou. E um dos pontos hoje que a Gerencialize resolve é a questão desse monitoramento dos documentos faturados ali contra o CNPJ da empresa. Então, eu até costumo falar que é uma visão muito valiosa. Com certeza. Tanto para o financeiro quanto para o fiscal, porque é quase que em tempo real esse monitoramento. Então, hoje esses departamentos eles conseguem ter acesso a esses documentos junto com uma validação daquele documento. Se encontrado qualquer inconsistência, você tem um tempo hábil para que seja solicitada uma devolução, um cancelamento daquela nota. Não ter que esperar de fato o material chegar para identificar aquela inconsistência que foi encontrada. Nossa, né? Incrível. Com certeza isso ajuda muito o empresário, né? Sim. As pessoas, os processos, né? E em relação a como que a integração ajuda a reduzir os erros manuais, a digitação, retrabalho, etc. Hoje, principalmente nessa parte fiscal, a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado muito minucioso, né? Verdade. Porque essa parte fiscal, ela já é muito morosa, né? Sim. E hoje a Gerencialize, ela vem para poder ajudar esses departamentos justamente nesse sentido, tendo todo esse cuidado das regras de validação, né, das regras fiscais, conforme o regime tributário de cada empresa. Então, hoje, dentro da Gerencialize, existe o que a gente chama, o que nós criamos agora, é a nossa auditora fiscal. Legal. Então, toda nota fiscal que é faturada contra o CNPJ da empresa, antes de passar no mecanismo que é desenhado com cada empresa, ela passa por essa validação. E dentro dessa validação, o nosso cliente recebe um e-mail com a notificação. Se foi encontrada inconsistência na base de cálculo, no valor que está destacado e quais são as sugestões que nós indicamos para que seja feita aquela tratativa.
ou seja, uma carta de correção, ou seja, o cancelamento da nota. E dentro desse processo de automação, a partir do momento que ele passa por essa validação e está tudo certo, ele já consegue fazer de uma forma automatizada essa escrituração da nota fiscal, fazendo com que os departamentos, ou seja, de compras, ou financeiro, ou o próprio estoque, porque isso depende muito de cada empresa, onde é o departamento que faz essa escrituração, para que ele tenha esse ganho de tempo, né? Não esperar a nota com o material chegar. Então, hoje, de acordo com o que acontece esse monitoramento das notas, eles já conseguem ter essa visualização, ele passa por essa regra de validação, estando tudo certo, a nota ela já fica lançada dentro do sistema para os nossos clientes. Incrível, incrível. É o mesmo que imagina um colaborador que sempre que chega um documento na empresa, se ele for lançar esse documento manualmente ali, né, fazer o lançamento no sistema, você vai ter que ter um colaborador especializado com entendimento do entendimento fiscal, imposto, né? que a gente já sabe que isso tudo é complexo, né? Complexo. O cenário fiscal do Brasil ele é complexo, então você tem que entender de onde a mercadoria veio e o estado que a empresa está recebendo, como é que se a alíquota que o fornecedor usou se está correto, né? Base de PIS e COFINS, se foi feito dedução ali do ICMS. Então, são validações que exigem um nível de conhecimento do colaborador. E, às vezes, até de tempo, é o que a gente estava conversando mais cedo, né? Às vezes, o tempo que a gente economiza de um colaborador é um tempo a mais que ele tem para fazer outras demandas, né? Fazer algo que ele de fato precisa ali empenhar o conhecimento dele para tomar uma decisão, fazer alguma ação. E aí as tarefas repetitivas que a gente consegue automatizar, sistematizar, a inteligência artificial e a automação estão resolvendo esses gargalos, né? Perfeito. Então, tirando tempo desses colaboradores que gastam tempos lançando, validando, conferindo, e a gente sabe que a gente é humano, erros acontecem, às vezes você vê um número e escreve outro, né? Então, um zero a mais, zero exato. Então, a gente, com o processo automatizado, a gente consegue reduzir esses erros, né? Esses erros, perfeito. E a gente sabe que uma vírgula no lugar errado, ela pode gerar um transtorno gigantesco para a empresa, né? Verdade. Uma escrituração indevida, um crédito que você toma ali na escrituração da nota, né? Então, a Gerencialize, ela vem justamente para atuar nesse sentido, né? Que é esse cuidado, essa validação e essa concretização que o empresário, os nossos clientes ali, ele pode chegar no final do mês e ter a tranquilidade de que aqueles processos fluíram e que, consequentemente, está rodando 100%. Incrível, fantástico. E o que muda, né, para o setor, seja ele financeiro, fiscal, né, quando a nota fiscal chega integrada no Factory, integrada no RP do Factory? Bom, o que muda? Eu acho que o ganho de produtividade que o setor tem, Legal. né? Porque, dependendo do volume da empresa, o fato de você chegar e a nota fiscal já estar cadastrada ali dentro do sistema Factory com o financeiro gerado, isso é um ganho de produtividade muito grande. Sim. Porque muitas das vezes, igual eu comentei, algumas empresas elas não têm essa visibilidade, ela não sabe o que está para chegar. E como o departamento financeiro nem sempre ele está integrado ali com a chegada da nota, às vezes aparece um boleto no DDA e a pessoa vai falar assim, tá, mas isso aqui é do quê? É para onde? Quem comprou? Aí você tem que rodar a empresa. Gente, quem comprou? Da onde é esse material? Então, hoje eu vejo que essa automação ela tem um ganho de performance muito grande. Porque, além da parte de validação da documentação, o financeiro consegue integrar e saber também ter a visão daquele documento ali quase que em tempo real, porque da forma que ele passa pela validação e é escriturado, ele já fica no financeiro. O financeiro consegue ter uma visão de tudo que ele tem para pagar para frente.
Nossa, além do planejamento financeiro que o departamento financeiro consegue fazer com mais agilidade, né? Com mais tempo hábil. Né? Isso, consequentemente, também, ele vai ter um ganho de performance também na projeção de fluxo de caixa, né? Então, hoje você consegue, a partir do momento que você consegue ter uma visão de tudo que você tem para pagar para frente, você já consegue fazer a sua projeção de fluxo de caixa. Para tal semana eu tenho tanto para pagar. Aí você consegue ir analisando ali junto com seu contas a receber e tudo e fazendo essa projeção para frente. Incrível, isso ajuda muito para fazer essa gestão e nosso mercado ele recebe notas de tudo, né? De alumínio, de componentes, vidro, é muita nota chegando. Beleza, o que eu faço com isso? Exato. E é isso esse problema que vocês estão resolvendo através dessas automações da inteligência artificial. E até mesmo compras do dia a dia, né? Porque a empresa o tempo inteiro está tendo... organismo vivo. Exato. Né? Às vezes, no dia a dia, se tem aquisição de produtos de uso e consumo, material para escritório, o tempo todo está sendo adquirido produtos ali para a empresa, e isso tem faturamento no CNPJ. Então, até a IA ajuda muito nisso, no quesito identificação, classificação, e ela começa a aprender como que aqueles documentos estão sendo classificados. Se, por exemplo, uma nota fiscal que tem perfis de alumínio, ela sempre é lançada com um fluxo de caixa ali, que é com, às vezes, obras, depende muito, claro, da empresa. Por que a gente tem que gastar tempo com um colaborador para ele olhar aquilo e falar que ele é de obra, né? Que ele não é um uso e consumo? Da mesma forma, às vezes, uma nota fiscal que tem material de limpeza, se você é uma indústria de esquadria de alumínio, você não vai classificar ou vai fazer uma entrada de um material de limpeza como insumo, né? Então, esses processos, a IA tem auxiliado muito nesse quesito. Entendi. E a gente estava falando de notas fiscais e existe alguma forma hoje de importar notas que às vezes não veio pelo portal da Cefaz ou veio um recibo, alguma coisa assim? Vocês pensaram nessa solução também? Sim, a gente tem uma solução, né, que facilita até, inclusive, para ser utilizado nesse quesito de cupons fiscais e até para notas fiscais de serviço. Até então, o mecanismo de emissão de nota fiscal de serviço no Brasil ele é descentralizado, isso até início do ano que vem. Com a reforma tributária aí tem uma portaria para que, mesmo que a nota fiscal de serviço seja emitida na prefeitura, a prefeitura agora ela vai ter a obrigação de centralizar isso na padronização nacional, né? Mas até então, até lá a gente ainda tem esse déficit. Estamos caminhando. Exato. Então, a gente criou um mecanismo que é um chatbot no WhatsApp, inclusive. Você pode enviar um PDF ou tira uma foto do documento fiscal e se passa pelo mecanismo, ele lê todo aquele documento, entende, processa, padroniza ele a nota de serviço, ela é convertida numa padronização que atualmente é a nacional, a BRAFS, e aí, a partir daí, ela é lançada para dentro do mecanismo da Gerencialize, passa em todo o mecanismo de regras que a gente tem dentro da Gerencialize e ele automaticamente é lançado dentro do FACT. Então, imagina o ganho de tempo que você tem. Tão simples quanto mandar uma mensagem para alguém, você lança no WhatsApp e em tempo de segundos isso está dentro do sistema. Tem solução para tudo. É como dizem na área da tecnologia, o céu é o limite, basta tempo e dinheiro, mas o céu é o limite. Fantástico. Pessoal, eu acho que vocês estão anotando essas dicas aí, mas assim, se precisarem, voltem o vídeo e entendam o que eles estão falando aqui, mas eu tenho certeza que isso vai revolucionar a questão fiscal da sua empresa. Não só fiscal, mas processual também, né? Vocês acreditam que no futuro teremos uma gestão totalmente sem papel?
Eu, como entusiasta, né, do meio digital, do segmento de tecnologia, eu acredito sim, porque eu acredito que é uma tendência, né, é um caminho natural que a gente está seguindo aí. É como antigamente não se tinha carro, hoje se tem carro, e aí estão indo mais além, hoje a gente tem carro autônomo, né? Exato. Então, eu acredito que na gestão empresarial, sim, esse é o caminho. Né? É o caminho, né? Eu costumava analisar, por exemplo, meus avós ali e tal, assinavam um jornal físico, em papel. Aliás, isso veio depois dos meus tios, minha mãe, né? Mas eu já não assino mais, né? Sim. Hoje é tudo digital, você vê, você usa o X, não vou falar o nome da plataforma, mas você usa algumas plataformas que você olha ali rapidamente uma notícia e até facilita. Tudo muito interativo, muito né? interativo. Tudo muito rápido. Hoje a tecnologia ela conecta as informações muito rápido. Muito rapidamente, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre cases de sucesso, né? Vocês podem compartilhar algum case que vocês fizeram nessa integração entre Factory e Gerencialize que transformou o dia a dia de algum cliente, assim? Claro. Recentemente nós fizemos a implantação em uma empresa, né? Onde ela tinha um processo muito moroso, principalmente na parte de validação das notas, né? Então, desde o momento até o recebimento da mercadoria, não tinha visão de quando era faturado aquela nota fiscal, exceto quando o fornecedor mandava por e-mail. E a gente sabe que se a gente depender do fornecedor para enviar essas notas, existe um tempo ali, um gargalo muito grande, né? Até que eles conseguiam ter essa visão. Até que daí conseguisse fazer todo o processo de lançamento, de conferência. E, querendo ou não, ainda passava-se muitos erros manuais. Porque a gente sabe que dentro dessa parte fiscal, para cada empresa, para cada estado, tem as suas particularidades. E essa foi uma empresa que realmente assim superou, né, todas as expectativas possíveis. Em um mês que nós iniciamos ali o processo de implantação, de validação, a empresa chegou a ter 95% de ganho de performance. Conseguiram antecipar a parte de fechamento de imposto, porque muitas das vezes fechava-se ali do jeito que estava para não perder o prazo, para depois ter que fazer uma retificação. E a partir do momento que a gente corrigiu todo o processo lá atrás, desde as entradas das notas fiscais no sistema Factory, aí, consequentemente, é uma cadeia. As notas começam a entrar corretas, os materiais começam a entrar corretamente dentro do estoque, os pedidos de compra começam a ser validados. Então, a empresa ela teve um ganho de performance muito grande em um mês que a Gerencialize começou a operar. Ou seja, rápido, né? Isso. Então, assim, isso foi um case para mim, né, pra gente da Gerencialize, que foi muito, assim, superou mesmo todas as expectativas, porque a gente viu a dificuldade que a empresa tinha de conseguir cumprir todos os processos, né? Então, se uma pessoa que trabalha nessa área adoecesse, e aí, como que seria feito esse processo, né? Então, é o que a gente fala. Hoje, a automação, ela não substitui pessoas. Ela vem para poder ajudar o processo. Legal. Se hoje essa pessoa chegar a adoecer, que a gente sabe que isso acontece, né? Somos humanos, né? Então, é algo que isso não vai atrapalhar a operação, porque a gente sabe que a automação, ela consegue ir fazendo todo esse processo ali. Foi algo, assim, surreal. Que legal, fantástico, 95% né? E você já falou de números, isso é fantástico. Feedback dos times, né? Qual foi o feedback do time interno dessas empresas depois da implantação, que você pode compartilhar com a gente? Claro, assim, o feedback que a gente teve, né, do time, da diretoria, de consultorias parceiras também, foi algo sensacional por conta do ganho da performance da equipe, né, do time, em
questões de retrabalho, né? A gente sabe que só a palavra já chega a dar até um frio na espinha. E o ter que refazer, isso é muito moroso, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que odeio retrabalho. Se eu tiver que pegar para refazer, eu falo, nossa, meu Deus, por quê, né? Então, a partir do momento que a gente vai entendendo a necessidade da empresa e a gente vai entendendo aonde são os maiores dores e os maiores gargalos, é onde a gente consegue cobrir toda essa operação. Então, assim, a performance deles, o ganho de produtividade, essa pessoa mesmo, foi uma pessoa que teve, assim, ela conseguiu respirar novamente. Ela sempre falou assim, Camila, olha, a partir do momento em que a Gerencialize entrou, eu pude descansar. Olha só. Porque eu percebi que vocês conseguiram cobrir um cenário que realmente me deixava muito exausto. Então, e com o tempo, isso foi trazendo um alívio de saber, nossa, porque pessoas que trabalham nessa área são pessoas que se cobram muito. Porque a gente sabe, como a gente comentou, uma vírgula no lugar errado, uma nota escriturada errada, a pressão ela é muito grande. E geralmente essas pessoas ela tendem a ter um compromisso muito grande. Nossa, eu tô doente, gente, mas eu tenho que trabalhar porque se eu não fechar esse imposto, a empresa pode ser penalizada. Então, tem prazos para serem cumpridos, né? Às vezes eu já ouvi de clientes, material tá lá na alfândega, lá o caminhão, no caso de uma importação, por exemplo. Tem muitos cenários. São vários cenários que dependem de desembaraços e tudo. Então, assim, consequentemente, com esse monitoramento e esse acompanhamento, essas pessoas, elas vêm falando, né, olha, isso conseguiu me desafogar para que, de fato, eu consiga exercer outras coisas que antes eu não conseguia. Perfeito. Porque eu estava 100% presa dentro do processo operacional. Agora, hoje não. Hoje eu sei que está rodando, que funciona, consequentemente, agora eu posso exercer a coisa que, infelizmente, essa aqui não consegue fazer. Algum cliente, ele relatou que conseguiu, né, ou crescer, ou conquistar novos contratos, ou alguma coisa assim que você fala, puxa, isso aqui, por conta da automação, assim, ou, sei lá, reduzir o imposto, não sei, um número que você falou, puxa, isso aqui Olha, hoje ainda não, né? Mas assim, a gente acredita muito no potencial que a nossa ferramenta tem e no que ela consegue gerar de resultado para os nossos clientes. Sim. Então, eu acredito que tão logo a gente consiga, sim, chegar nessa performance, porque a partir do momento em que você consegue ter essa visão, né, mais ágil, mais rápido, você consegue ter tomadas de decisões. Sim. Porque a gente sabe que uma nota fiscal ela não é só um documento, ela tem toda uma cadeia, todo um impacto. Então, desde contas a pagar, desde uma gestão de estoque, para saber se realmente eu preciso ou não preciso comprar aquele material, o que de fato eu estou economizando se eu não comprar esse material, se eu já tenho esse material no meu estoque. Perfeito. Então, consequentemente, isso começa, a partir de agora, começa a trazer insights mais valiosos para os diretores, para os gestores ali, nas tomadas de decisão. Né? Porque ele consegue ir acompanhando quase que em tempo real toda essa operação que vem acontecendo. O que a gente tem acompanhado também, Felipe, por exemplo, inclusive nessa empresa do Case, né, que com um faturamento, um volume de documento fiscal, vamos colocar em casas de 50 a 100 notas de compras, né, mês, que se você, com esse volume, você está atingindo o nível de capacidade do seu colaborador ali, isso trava o crescimento da sua empresa. Ou a empresa vai precisar colocar um outro colaborador para que ele consiga avançar. Né? O que a gente tem observado é que reduzindo a carga de fadiga ali do colaborador, né, porque aí a gente automatizando esses processos se torna mais simples a ação do colaborador, a gente começa a perceber que de um volume de 50 a 100 notas que um colaborador estava dando conta, ele já começa a evoluir para 200, 300 notas, e isso significa que então
o processo de evolução da empresa pode avançar. Com certeza. Né? Então, eu acho que isso é um caminho natural, que tão logo as empresas que estão com a gerencialize começam a colher esses frutos. Né? Nós temos outras situações que a gente viu que um departamento fiscal / financeiro ali da empresa que atuava com 3, 4 colaboradores, depois com a atuação da gerencialize, ele teve condições de remanejar aqueles colaboradores que estavam ali, porque ele começou a perceber que 3 colaboradores estavam ficando com tempo ocioso lá, porque o processo de automação já estava cobrindo o que ele estava fazendo, e a gente teve feedback dessa empresa que o colaborador foi remanejado para uma outra área, que inclusive o colaborador queria. Isso é muito legal, pode terminar, concluir, eu vou fazer um comentário sobre isso. Eu não gosto de falar no quesito, porque vai reduzir o quadro de colaborador de 3 para 4, porque o nosso objetivo não é esse, é entrar com a automação para poder tirar... Agilizar o dia a dia das pessoas. Exato. Mas isso dá capacidade ou dá margem para o empresário administrar. Sim. Né? Ou seja, pode tomar decisões ali de que ele pode fazer, se ele pode utilizar os colaboradores que estavam ali em outra região, em outra área, em outro departamento, ou até mesmo falar, nossa, agora eu posso avançar, vender mais, produzir mais, porque o meu time de back-office está dando conta da demanda e eu não vou precisar duplicar o meu time de back-office, né? O pessoal que está lidando ali com o dia a dia para conseguir vender mais. Então ele pode vender mais, produzir mais com o mesmo... Fazer mais com o mesmo, né? Exato. Eu ia comentar que é um problema do Brasil a mão de obra. Inclusive já fizemos aqui, convido todos a assistir o podcast. Inclusive, pessoal, aproveitando aí, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhe nas suas redes aí, porque esse conteúdo que a gente faz aqui, trazendo essa galera, time de peso, que é para vocês, né? E é gratuito. Então façam isso, compartilhem, comentem, impulsionem esse vídeo para cada vez mais pessoas do nosso mercado de esquadrias poderem assistir a esse conteúdo riquíssimo que a gente está trazendo para vocês. Legal. E a questão da mão de obra, né, no Brasil, falam que é um problema, né? Puxa, falta mão de obra. E isso que você falou, ele vai ao contrário, ou seja, eu tenho mão de obra. É só muitas vezes uma questão de automatizar um processo, pegar essa mão de obra que eu já tenho, que a gente sabe que não é barato você contratar, mas é mais caro ainda você demitir uma pessoa. Sim, com certeza. Então, porque ela tem uma curva de aprendizado, né? Então, quando você traz uma pessoa nova para o seu time, ela tem uma curva de aprendizado e você investe nesse aprendizado para que em algum momento ela comece a gerar resultado para você. Se você já tem essa mão de obra e consegue automatizar um processo e remanejar, isso é o cenário ideal. Por quê? Porque daí você já tem uma mão de obra treinada, né? Em outros, com visões muitas vezes em outros setores que você consegue manejar em outros processos, automatizar esse com o mesmo custo. Sim. Porque aquele custo você já tinha, né? Exato. Então, consequentemente, vender mais, que é o objetivo, você aumenta a sua margem de lucro com o mesmo custo que você já tinha, sendo mais produtivo. E aí a empresa está economizando com isso, né? Com certeza. Eu escutei uma frase e eu acho que isso é interessante, né? É que R$1 vendido, ele não significa R$1 lucrado, não, né? Mas R$1 economizado, ele é R$1 lucrado. Isso é verdade. Porque ele é R$1 que você deixou de gastar. Né? Então, esse quesito, né, a tecnologia, o Factor, o RP, a IA, então tudo isso vem com esse objetivo, que Perfeito. É fazer com que as empresas elas economizem ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nessa andança de vocês aí, nesses cases aí, qual que vocês consideram que foi um desafio grande, ou o maior desafio até agora, né? E que ensinou mais a equipe de vocês, o time de vocês? Só puxei isso aqui, esse processo eu achava que era isso, daí o negócio foi tomando por exemplo, cara, opa, isso foi lições aprendidas. Inclusive nesse case, né, a gente tem
tem lições aprendidas, né? Porque a gente gosta muito de, quando a gente entra num cliente, entender o dia a dia do cliente, entender o processo, porque assim a gente consegue modular e otimizar o processo da automação. Nossa ferramenta, ela não é uma ferramenta que eu diria de prateleira, não é igual para todo cliente. A gente entende que cada cliente tem as suas particularidades, né? Isso é legal, é uma alfaiataria. Sim. Personalizar de acordo com o momento da empresa. Exato. E aí, nesse entendimento, né, que a gente faz do processo, do dia a dia, a gente encontra desafios que às vezes a gente se esbarra com situações do cliente, que às vezes as pessoas estão aí, nossa, eu sempre fiz assim, é porque eu preciso fazer assim para fazer assado, né, chegar nesse resultado. E aí, com isso, a gente, entendendo o que eles precisam, a gente consegue também propor ajuste em processos internos, né, levar outros tipos de soluções, mas nesse caso específico foi um desafio no sentido que a gente implantou e depois começou a gerar impactos num outro departamento, e a gente foi entender, tá, peraí, mas quais são esses impactos, o que você precisa fazer, o que está tendo de resultado, o que esse processo da automação tá levando de resultado aí. Então vamos entender. Aí com isso a gente foi manejando e ajustando para ser bom para um lado, mas também ser bom para o outro departamento, porque o objetivo não é corrigir um departamento e gerar impacto negativo no outro departamento. Então a gente tem que uma malha, né? A administração da empresa ali, ela é uma malha de departamentos que todos se comunicam e tem que se estarem né, conectados, integradinhos. Né? Então, eu ouço, por exemplo, alguns clientes falar, para mim o desafio é código. O código do fornecedor é diferente do código que está no sistema. Sim. Os meus clientes falaram, para mim o desafio é que eu vejo uma linha só, perfil tubular. Não é isso? Sim, só que daí eu tenho trocentos tipos de perfil lá que minha lista é desse tamanho, aí vem um romanês separado. Esses desafios, vocês chegaram a pegar alguma coisa? Já ouviram falar? Assim, até no segmento de esquadria, isso é uma questão muito comum até, né? Com as diferenças de código entre fornecedores. Sim. E dentro do Factor, normalmente cada empresa tem ali a sua padronização de código interno. Né? Então esse de fato também é um desafio que a gente lida dia a dia, que inclusive auxiliando nesse processo de entrada, que é gerando o que a gente chama de depara, né, que é o código do participante, o código do fornecedor com o código interno Ou seja, já faz isso automático. Exatamente. Comprador, eu tenho certeza que agora escorreu uma lágrima nos seus olhos, ou seja, tem solução para você, tá? Fica tranquilo. Mas exatamente, quando a nota fiscal está sendo integrada no Factor, a Gerencialize faz esse cadastro automaticamente, que ele, quando é feita uma associação, né, quando ele relaciona, aí tem duas formas, né, de se entrar a nota fiscal, depende do processo da empresa, se ela está entrando com um pedido de compra ou se está entrando sem um pedido de compra, aquela nota fiscal. Mas se for via um fluxo com um pedido de compra, se ele está relacionando, se o mecanismo relacionou um item da nota com um item do pedido de compra, automaticamente esse código é lançado dentro do cadastro de código do participante, lá no cadastro do produto dentro do Factor, né? E automaticamente, a gente sabe que você comprou um dia no fornecedor, você vai estar comprando ali naquele fornecedor. Automaticamente, nas próximas notas faturadas desse fornecedor, ele vai automaticamente relacionar isso, e isso cada vez mais o processo vai sendo automatizado. Perfeito. Respire, pessoal. Respire que tem solução. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de futuro aí, né? Futuro da gestão. Como é que vocês veem para o nosso mercado, né, de esquadrias, o avanço, né, a evolução da IA para os próximos, sei lá, 5, 10 anos? Eu acho que tem muita oportunidade para a gente, para a IA atuar nesse mercado, né? A gente tem ideias de futuros, por exemplo, de utilizar IA
com visão computacional, por exemplo, para auxiliar até no processo de conferência de perfil, né? Nossa. Contagem desse perfil. Imagina você estar recebendo ali os perfis, né? E a gente sabe que às vezes dá trabalho desembalar, né? Separar, contar e tudo, mas às vezes com uma foto dos perfis ali você poder ter uma contagem. Então existem muitas possibilidades. E só amanhã já vai te mandar, ô Júnior, aquele negócio que falou, pode vir aqui para a gente instalar? Aí isso já é uma ideia, uma junção até da automação de produção, né, com junção com inteligência artificial. E o que a gente tem comentado aqui da Gerencialize está no nível do escritório, no nível administrativo. Mas em chão de fábrica também tem inúmeras oportunidades para se fazer ali, até no auxílio de apontamento, né, no auxílio de validações de inúmeras situações. Então, eu acho que cada vez mais o futuro disso é a gente ter uma indústria cada vez mais digital, cada vez mais automatizada. E assim, é tão impressionante que, de acordo com que os processos vão evoluindo e as pessoas começam a respirar, elas começam a pensar em mais soluções. E isso, a gente vem vivendo isso, né? A partir do momento que a gente começou a desafogar os nossos clientes, eles começaram a pensar e trazer para a gente, nossa, mas isso, vocês conseguem nos ajudar nesse sentido? E a gente, claro, é possível. A gente leva para o nosso time técnico, eles analisam ali as possibilidades e a gente vem, consequentemente, ajudando cada vez mais. E é muito do que o Júnior falou. Não é só nessa parte administrativa. A gente consegue, sim, também dar esse apoio em demais outras áreas da empresa. Isso é impressionante. Isso é fantástico. E vocês acham que quais tecnologias elas devem se tornar padrão aí para o nosso setor? Excel? Você já falou sobre RP. RP é a base e o sistema técnico são sistemas juntos que dificilmente isso aí é padrão. Não vai, toda empresa tem que ter um sistema técnico para fazer engenharia, cálculos, orçamentação e um RP. Sim. Isso é básico. Sem dúvida. A IA, na sua opinião, aí, pensando em futuro, ela vai se tornar uma ferramenta padrão também para as empresas? Eu acredito que sim, e cada vez mais esses produtos vão estar se utilizando da IA para gerar resultados, né? Aquela coisa assim, não convivo mais sem. Exato, Uma vez que eu implantei, já era. Não tem mais como voltar atrás. Eu acho que a IA no negócio eu acredito que é como o WhatsApp pra gente hoje em dia. Dificilmente você está vivendo sem o WhatsApp. É verdade. Porque agilizou muito a questão da comunicação. É muito prático você mandar uma mensagem. Então, praticidade, né? Então, a IA, inclusive, vem sendo utilizado até, inclusive, em chatbots, por exemplo, no WhatsApp. Então, imagine você ter ali no WhatsApp, no seu celular, dados ou informações, ou acessar informações que estão no seu ERP, que o seu pessoal em loco está trabalhando. Então, isso vai dar um ganho, né, de celeridade. Então, eu acredito que IA, sem dúvida, é uma ferramenta que vai se tornar uma ferramenta padrão. Vai se tornar uma ferramenta padrão, né? Show. E aí, ela pode ser usada de inúmeras formas, né? Hoje a gente vê a IA sendo utilizada desde para auxiliar times a elaborar e-mails, a elaborar apresentações, a elaborar planilhas, né? Inúmeras situações. Analisar dados, exatamente, né? Criar movimentações automáticas, sim. Né? Input de informação, etc. A gente tem, inclusive, um produto que a gente vai começar a trabalhar, né? Que é justamente utilizando a IA para fazer conciliações de documento fiscal com seus boletos que estão em DDA, que estão no banco, né? E isso tudo utilizando com integração, com Open Finance,
essas tecnologias. E então a IA vem auxiliando muito nesse segmento. Essas conexões, essas integrações, né? Isso é muito bom. E qual conselho vocês dariam, né, para o empresário que ainda não começou a digitalizar os processos? Se vocês quiserem falar com a câmera. Olha, eu acho que o meu conselho é que não perca tempo, né? Comece como você está hoje, mas comece, né? Eu acho que esse é o ponto. Não espere estar maior, ou estar mais organizado, estar mais aquilo para começar. Eu acho que com a IA hoje em dia é você começar, né? Ou começar que seja com o ChatGPT ou com outro chat, você ir aprendendo com essa tecnologia, mas começando, né? E inevitavelmente automatizando e sistematizando as suas informações. Isso é imprescindível. As empresas precisam de um RP forte como o Factor para ter suas informações gerenciadas com precisão, e aí a partir daí ela vai conseguindo avançando em outras tecnologias. Frentes, né? Perfeito. Muito bom. Vamos para considerações finais, hein? Olha só, o papo rende, né? A gente fala bastante, conversa, é muito bom. Acho que como um recado, como que as pessoas podem achar vocês aí nas redes sociais, site? O nosso site é o gerencialize.io, o nosso Instagram também é gerencialize.io. Pode nos procurar por esses canais de comunicação, né? Nossos telefones também tá nesses canais. Vou deixar lá na descrição. Tá? Perfeito. E a gente está sempre à disposição para conhecer o negócio. Pode ser do Brasil inteiro? Exato. Sim. Então tá bom. E a gente está à disposição para auxiliar vocês né, como evoluir nos processos, como a melhor estratégia para a gente colocar automação dentro dos processos hoje. Sim. Pessoal, assim, nós temos vários clientes que já utilizam as soluções da Gerencialize, e eu vou deixar aí na descrição dos vídeos os contatos de vocês, se vocês me permitirem, né? Claro. E convido vocês, né? Trouxemos esses grandes amigos aí, parceiros, que são parceiros homologados da Factory, tá? Então a gente confia e indica o trabalho deles, porque nós já temos um tempo de parceria juntos aí e confiamos muito no trabalho deles, então a gente convida vocês aí para conhecê-los também. Agradecemos muito pela presença de vocês mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Júnior. Pela oportunidade. Obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom. Não sei o que vocês acharam, mas para mim foi ótimo. Foi excelente. Tenho certeza que o nosso público adorou. Que né? bom. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí, de ter acompanhado em mais o Factory Talks aí, falando sobre inteligência artificial. Tenho certeza que foi um papo enriquecedor. Para mim foi maravilhoso. Tenho certeza que para vocês também. Mais uma vez convido vocês a compartilharem esse vídeo, curtirem esse vídeo, comentarem, e se tiverem qualquer dúvida também, a gente vai deixar aí os contatos da Camila, do Júnior, para vocês mandarem mensagem para eles aí. Convido vocês a acompanharem todos os vídeos da lista da nossa playlist e também da Factory Talks, que tem muitos convidados legais aí, e os próximos vídeos convido que a gente vai trazer muita coisa ainda boa para o nosso espaço aqui. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!